Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa rodada de entrevistas com os candidatos da região metropolitana. Já conversamos com os candidatos de Cariacica, já conversamos com os de Vila Velha, de Serra e estamos na capital capixaba. Aqui concorrem seis candidatos, inclusive o prefeito que concorre à reeleição. Eu estou ao lado de Eduardo Alencar, Juliana Rodrigues, e agradeço a sua participação até aqui. Te convido a curtir, compartilhar e a se inscrever no canal de ES Hoje. Se você não tem candidato nessa região para votar no dia 6 de outubro, não deixe de assistir todas as entrevistas com muita cautela, as entrevistas da sua cidade, claro, com muita cautela para avaliar as propostas de cada candidato. Agora, se você já tem seu candidato, compartilha bastante os vídeos para ajudá-lo a se eleger. As eleições acontecem o primeiro turno no dia 6 e onde houver segundo turno no dia 27 de outubro. Como eu falei, estamos na cidade de Vitória, acabando a nossa rodada de entrevistas e hoje eu recebo o candidato Assunção do PL. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, prazer estar aqui no S hoje e estou à disposição de vocês para poder sanar as dúvidas, dizer por que eu sou candidato, estou à disposição. Prazer estar com vocês aqui. Deixa eu apresentar então, porque, claro, muita gente já o conhece, conhece como Capitão Assunção, deputado estadual, mas o candidato de Vitória é Lucínio Castelo de Assunção, é capitão da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo, já foi deputado federal entre 2009 e 2011, é natural de Ecoporanga, possui especialização em políticas públicas municipais, em gerenciamento e engenharia de trânsito e em segurança pública, está no segundo mandato de deputado estadual. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Vitória? Tem uma especialização aí que você me falou, essa especialização abriu minha mente. Eu fiz com Ana Maria Petroneto, que chegou a ser secretária de assistência social, acredito, naquele período, com o então prefeito, que hoje é candidato pelo Partido dos Trabalhadores, e ela fez uma um trabalho espetacular que abriu minha mente. Eu percebi que eu precisava exercer a minha vocação de administrador na capital. Nós fizemos laboratórios incríveis, nós fizemos na FDV, foi um curso maravilhoso, e daquele momento em diante eu comecei a pensar como gestor. As aferições que aconteciam em todo o Brasil, eram muito ainda, distantes do que estava do que acontecia de melhor no Brasil. A gente usava como referência naquele momento a Polis, eu ia falar, né, uma revista que mostra, assim, naquele período, mostrava as boas práticas que acontecia nos 5.568 municípios. E eu apaixonei por aquilo, eu falei assim: "Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa por Vitória como administrador". Como eu sou oficial da Polícia Militar, as pessoas acham que nós somos, ligadas mais à área do direito e tal, mas a nossa formação é mais de administração. Todo oficial que forma na academia da Polícia Militar, o sonho dele é ser um dia comandante geral, que vai administrar toda a segurança pública na questão da polícia ostensiva, discriminada no artigo 144, que é a nossa atribuição. Nós não somos uma polícia investigativa, nós somos polícia judiciária, mas nós conseguimos administrar com primazia, de uma forma descentralizada. A primeira impressão que pode passar para um militar, de um militar, é que o cara é centralizador. Não, a nossa característica é de descentralização, porque nós estamos arraigados em tudo quanto é lugar do Estado do Espírito Santo. E o nosso sonho, como de qualquer oficial que entra na academia, né, é de um dia poder administrar a Polícia Militar. A nossa essência na formação acadêmica, nós temos bacharelado em educação em segurança pública, reconhecido pelo MEC, desde a nossa turma, é essência de administrador. Então, eu vi naquele curso tudo que eu aprendi lá atrás. Naquele momento ainda imperava muito a questão do emprego da antiga lei de licitações, né, que agora está aperfeiçoado. Então foi isso. Eu sou apaixonado por Vitória. Apesar de eu vi aí que você está dizendo que eu sou de Ecoporanga, eu fico muito feliz. Amo Ecoporanga. Minha única residência é em Ecoporanga, mas eu sou natural de Vila Velha. A minha esposa é de Ecoporanga e meus 3 filhos são de Ecoporanga. Aí
A lenda diz que eu sou de Campo Negro, eu fico muito lisonjeado. Mas o senhor é nascido Eu sou Canela Verde. nascido em Vila Velha. Então, Exatamente. corrigindo, o Lucínio Castelo de Assunção é nascido em Vila Velha. Mas diz a lenda que eu sou de Coporanga, hein? Bom, candidato, sendo eleito, qual vai ser o seu primeiro ato de assunção como prefeito? Primeira coisa que eu tenho que fazer, revisar todos os contratos. Eu acredito que o gestor tem que fazer isso. Tem que ter determinação para fazer isso. Eu não estou discordando se as pessoas agiram com má fé ou não, Juliana, mas eu preciso conferir isso aí. E depois fazer um diagnóstico em todas as secretarias, para depois começar a agir. Em todo o meu plano tem lá, né, tem que fazer um diagnóstico na pasta de educação. Nós temos, nós temos que fazer um diagnóstico na parte de saúde, para depois começar a agir. Mas isso aí é concomitante. Você tem que estar com o carro em movimento e trocar a roda enquanto o pneu está furado. A administração não pode parar. Então, essa é a nossa percepção. Candidato, eu conversei com a sua vice, a Mayra Marcarini, e ela disse que não conhecia o senhor pessoalmente, né, quando, se tornou sua vice, quando foi indicada para ser sua vice. Ela também é militar, então acredito que vocês tenham isso em comum, mas ela também não tem uma experiência política, né. Eu gostaria de saber qual será o papel dela na sua gestão, caso vocês sejam eleitos. Primeiro, na convenção, eu falei para ela que eu nunca vou tomar o microfone da mão dela, que eu não sou mal educado. Eu aprendi com a minha mãe a ser muito educado. Minha mãe, minha avó, minhas tias, minhas tias, né? Minhas filhas, e isso jamais vou fazer com ela. Ela está me ajudando muito na área de meio ambiente, ela é graduanda em ciências biológicas, veio da Polícia Ambiental, onde nós incluímos no nosso plano de governo uma célula da guarda, que vai ser a guarda ambiental. Já existem outras guardas por aí afora, né? Mas aí nós vamos trazer para cá. Por quê? Porque nós temos, excepcionalmente, 12 parques que a gente precisa tomar conta, que está abandonado, está à mercê dos bandidos e as pessoas não podem circular lá dentro. Então tem que ter a polícia ambiental, primeiro para tomar conta da estrutura ambiental e depois para resguardar também, como pessoa ostensiva, né, uniformizada, resguardar os cidadãos que por lá queiram circular. Essa foi a ideia que nós achamos legal de colocar e tem como dar certo, porque já existe em outros lugares e a gente vai fazer com que funcione em Vitória. Mas a Mayra foi o grande achado nosso. Nós viemos, ela foi uma orientação do PPM, vocês conhecem? Projeto Político Projeto Político Militar. Militar. E na hora nós aceitamos, ela está me ajudando muito na campanha, e o papel dela não vai ser secundário. Nós vamos ver como que ela quer participar do governo para a gente poder fazer o melhor para a Vitória, mas jamais deixá-la no degredo. Candidato, a figura do Assunção que o capixaba conhece é uma figura dura, agressiva no plenário, né, da Assembleia Legislativa. A gente vê um homem muito calmo, né, muito tranquilo para falar sobre a candidatura. Eu queria saber como é que vai ser a sua relação, porque o senhor é um candidato do PL, o partido que não faz parte do atual governo, nem do governo estadual, nem federal. Como é que vai ser a sua relação com o governo do estado e com o governo federal? Vila Velha deu um bom exemplo para nós, Cariacica deu um bom exemplo para nós, Serra deu um bom exemplo para nós, de como é importante você segurar o recurso que vem das contribuições dos seus moradores para colocar em coisas necessárias, como, por exemplo, contratar mais médicos ou reforçar o Remume, e deixar as obras estruturantes para quem tem condição de nos ajudar, como o governo do estado. Nós aqui perdemos muito com isso, e eu não quero ter essa relação com o governo. Recentemente, eu achei a sua pergunta maravilhosa, porque eu, como parlamentar, eu tenho minha posição na Assembleia, e o governo do estado compreende isso. Recentemente, acredito que há uma semana atrás, exatamente na quarta-feira, isso aí, foi na quarta-feira, iria ser votado um veto do governador a um projeto meu, que era um projeto que dava às escolas o selo
de amigo do autista. As escolas que mais se empenhassem durante o ano receberiam um selo, para que a gente pudesse crescer na questão das atividades boas para os autistas. E eu não podia perder aquele projeto. Aí eu imediatamente liguei para o líder do governo, nós estávamos na plataforma. Líder do governo, vice-líder do governo. Depois, Casa Civil. Eu falei, segura um pouquinho, não vamos votar hoje não. Tem um prazo ainda, porque veto tem um prazo, né? Se passar o prazo, tranca a pauta. Conseguimos julgar para segunda-feira. Conversamos com o governador da importância dessa pauta para a comunidade autista. Ó, é importante para a comunidade autista, não era porque eu queria algo. Aí ele foi e acenou positivamente. Porque as pessoas têm que ter diálogo. Eu falei, governador, não é uma pauta ideológica, isso é uma pauta importante para a comunidade autista. Ele deu aceno, todos os deputados votaram para derrubar o veto dele, e nós conseguimos aprovar. Foi uma festa para a comunidade autista. O que eu fiz? Marquei uma reunião com o governador. Fui lá pessoalmente agradecer ao governador. Uma coisa é eu ter minha pauta e eu batalhar por ela. Outra coisa é você construir um diálogo e fazer com que aquela proposta vai ser boa para muita gente, ela possa passar e virar uma lei. E foi o que aconteceu. Então, isso tudo é diálogo. Então, eu tenho a capacidade de dialogar com o governador, se for o caso, eu tenho que ir em Brasília para buscar recursos, vou fazer isso sem problema nenhum. Isso é muito importante para nós. A gente pode ficar, porque o presidente. Não, não é isso. Eu vou ser prefeito de todos. Eu não vou ser prefeito só daquela turma que votou em mim, não. Depois que acabar o pleito, o prefeito vai administrar para todo mundo. E continuando um pouco ainda em cima desse tema, Assunção, o PL hoje ele não faz coligação, né, com outros partidos, e eu queria saber um pouco se essa questão de não ter uma coligação, você acha que isso pode, de certa forma, também prejudicar durante a campanha? E, principalmente, como é que você pensa que pode ser a relação, né, do Assunção prefeito com a Câmara de Vitória? Legal. Eu batalhei muito, né? Como eu sou da construção, eu gosto de dialogar até o último instante. Até o último dia eu acreditei que mais 2 partidos estariam comigo. Eu fiz de tudo para sensibilizar o meu presidente, fiz o máximo. Não estou dizendo que ele é uma pessoa ruim, mas, infelizmente, o PL não permitiu. Eu perdi duas agremiações muito importantes, que me dariam mais de 3 minutos de televisão. Para mim é fundamental, eu estou com 1 minuto e 58. Mas respeitei, eu tenho que respeitar as orientações que vêm de cima. Outra pergunta que você me fez, como é que vai ser o meu comportamento com os vereadores? O artigo 53 da Constituição Federal fala que você é imunidade pelo que você fala na Assembleia. Mas eu falei e acabei preso. Eu só fui liberado porque 24 deputados votaram para que eu voltasse a exercer as atividades na Assembleia. Foi pelo artigo 53, mas eu acredito que foi muito mais pela relação de amizade que eu tenho com todos dentro da Assembleia. É dessa forma que eu quero levar esse meu sentimento para dentro da Câmara. Se nós estamos ali, mesmo que em posições de poderes diferentes, mas a gente tem que pensar no futuro de Vitória. E eu vou precisar muito de toda a Câmara, independente de coloração partidária, e vou dialogar muito com eles mesmos, independente, pode ser de esquerda, qualquer posição. Mas Vitória não pode perder com isso. Candidato, o senhor falou do seu presidente, o presidente do PL no Espírito Santo é o senador Magno Malta, e a gente tem visto outros candidatos a prefeitos na Grande Vitória e também no resto do estado, usando a imagem do ex-presidente Bolsonaro, que o senhor sempre fez referência nos seus mandatos na Assembleia Legislativa, e também do próprio senador e outras lideranças do PL. Na sua candidatura, a gente não tem visto isso. O senhor não quer, o partido não tá colaborando. Como é que está essa situação? Eu queria. E mais, se o senhor for eleito, quanto terá de peso o PL? E eu me refiro à presidência, o comando estadual. Bem, o presidente Bolsonaro, nós tivemos contato recentemente, ele deve vir agora em setembro no Espírito Santo. Eu não encho o saco dele, eu tenho o telefone dele, manda mensagem, acho que é por lista, né? Para todos os que tem lá, e chega para mim e tal.
E não prefiro não ficar enchendo o saco dele. Tem gente que vai lá, grava vídeo com ele e tal, eu não faço isso. Mas se for necessário, a gente fará. A nossa campanha precisa ter uma identidade e precisa ter uma identidade de liderança. Nós colocamos isso em todo o nosso movimento, tá? Acho legal botar a imagem de Bolsonaro, os vereadores, é bom demais, mas a nossa identidade tem que ser essa. E dizer que nós somos amigos pessoais do presidente, e se for necessário a gente coloca. Nós não colocamos no nosso material de rua, né, carro e tal. Os vereadores estão fazendo isso, e tem que fazer mesmo. A gente precisa ter um peso bom dentro da Câmara. Mas nós estamos colocando nas imagens da televisão. Todo o nosso programa de imagem de televisão está saindo com o presidente Bolsonaro. E agora nós vamos começar um programa diferente de rádio, onde também talvez tenha a presença dele pela voz. E dos demais lideranças do partido, o próprio Magno Malta? Magno Malta já saiu no nosso partido, no nosso programa também, Gilvana Federal. Agora nós estamos colocando outros que têm mandato. E assim a gente vai fazendo, porque o nosso tempo, como eu falei com você, a gente planejava ter 3 minutos, mas ficamos em 1 minuto e 58. Aí tivemos que cortar muita coisa. Para um isolamento escolhido pelo partido. Eu tive que acatar. Meu jeito de pensar é uma coisa, mas eu tenho que respeitar o presidente do partido. Mas esse meu questionamento. O senhor teve que acatar na Sim, você me campanha falou uma e no coisa. governo. Assim que nós. Você me perguntou se eu. Assim que eleito, né? Não, a administração vai ser nossa. Nós vamos. Nossa ou minha? Exato. Quando eu falo nossa, é negócio de falar tudo meu e tal, mas tudo bem. O prefeito Assunção é que vai escolher as pessoas para ocupar os cargos para, de uma forma estratégica, governar a Vitória. Candidato, na saúde, o seu projeto diz que o senhor quer cuidar da família e diz, lá no seu projeto, né, no seu programa de governo: "Rede municipal para fazer frente aos desafios da prevenção e tratamento de patologias, como da obesidade, do uso de drogas, da saúde mental e dar uma atenção diferenciada às mulheres e às crianças". Eu gostaria de saber como o senhor avalia a saúde de Vitória hoje e o que o senhor planeja para a saúde da capital. A saúde de Vitória hoje não é o que o atual gestor apresenta nas mídias dele lá, ou em algumas reportagens. Basta ver que nós não evoluímos nada na questão de PA. Só falar em PA parece que você está lá no fim do mundo. Nós estamos falando de uma capital do Espírito Santo, que eu não entendo por que você não constrói UPAs para poder agilizar o atendimento. Uma UPA não é algo caro. O que você prefere? Ter uma saúde de qualidade ou construir um asfalto sem planejamento que vai aumentar a temperatura daquele bairro? Tem rua de Jardim Camburi que não aceitou o asfalto, sabia disso? Não queremos não. Não, não vai colocar na área de asfalto que não, vai aumentar a temperatura. E não colocaram. Na Carlos Martins, se você olhar em algumas ruas nas laterais, os moradores não quiseram, porque eles sabem que vai aumentar a temperatura no verão. Não quiseram. Então não teve opção, não. O cara impôs isso aí. Então a gente tem que avaliar muito a questão de saúde, que é uma prioridade nossa. Nós temos uma meta de transformar os 2 PAs em UPAs, tanto a que está, para mim, não tem que dizer qual é a mais caótica, as duas são muito caóticas. A estrutura mesmo delas é muito ruim. Quando você transforma em UPA, por incrível que pareça, você acaba recebendo mais recursos, sabia disso? Porque o que ficava represado no governo do estado vai agora para a prefeitura municipal. É questão de gerenciamento. Agora, você tem que saber cuidar das pessoas realmente. Além dessas 2 UPAs, nós vamos. Já era um projeto nosso antigo. Nós vimos que tem um represamento e uma situação difícil para quem é de idade. Então, nós vamos fazer uma UPA só para idosos. Agora, a gente tem que, junto com a comunidade, escolher qual é o local mais adequado. E uma UPA para crianças também, porque tudo fica represado nesses 2 PAs e sobrecarrega também todas as unidades básicas de saúde. O pessoal, quem sofre ali, por incrível que pareça, são os que estão atendendo as pessoas ali. Mas antes de rever qualquer questão na saúde, isso é um negócio seríssimo. Você tem que reavaliar a questão salarial deles também, que não é fácil. Eles estão vivendo uma situação muito difícil. Bom, candidato, o senhor já falou aí sobre a questão da saúde, e a saúde ela foi apontada pelos eleitores de Vitória como a segunda dor, digamos assim, né, porque veio atrás da segurança. Né? O Instituto Perfil, ele, a pedido do ES, hoje realizou essa pesquisa,
E os eleitores elegeram segurança com 44,38% como um dos maiores problemas, né? No caso aí, o maior problema da capital. E em seguida veio saúde. Falando um pouquinho sobre segurança, eu queria saber sobre os seus planos para essa área de segurança aqui na capital. Nós temos, infelizmente, não é que nós temos, Vitória é assolado por 4 organizações criminosas. Uma delas é DNA de Vitória, horrível dizer isso, mas é. Primeiro comando de Vitória é de Vitória. Depois tem Amigos dos Amigos, está aqui dentro também, Comando Vermelho. E o primeiro comando da capital. Todas elas aqui estão dentro de Vitória. Como que você vai colocar uma guarda ostensiva, uniformizada, para combater gente que você não conhece, que trafica armas e drogas? E você é abastecido pela quantidade de crimes contra o patrimônio que abastece os caras. Você rouba, o viciado rouba um celular e vai lá trocar por uma droga. Ou comprar, ou contingenciar temporariamente uma arma para poder roubar mais. Então, você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver inteligência. Eu trabalhei na inteligência, no meu período como oficial, na inteligência fazendária. Então, a gente chegava antes da coisa acontecer. Nosso trabalho dava certo. Eu vou criar uma agência de inteligência para tratar disso, exclusivamente disso. Há 3 décadas que a PM, a Polícia Civil, por obra de más gestões, foram perdendo o poder da inteligência. Os quadros deles são muito defasados. E, junto com isso, sobrecarrega a capital. Eu quero criar uma agência de inteligência nos moldes do Mossad. Por que Israel sobrevive no meio aquele monte de países muçulmanos? Uma terra quase que do tamanho do Espírito Santo. Porque a inteligência ela é quase que precisa. Erraram. Naquele dia que a turma do Hamas entrou na festa lá, rave, foi uma falha do sistema. Mas, durante toda a história de Israel, eles sobreviveram por causa da inteligência. Se a gente não agir com inteligência, a gente vai estar enxugando gelo. Então, é criar uma agência de inteligência capacitada, altamente treinada. Ela nunca vai poder usar um uniforme da guarda, porque eles vão ter missões específicas para desmantelar essas 4 organizações criminosas. E eu vou longe, quiçá a gente possa suprir as necessidades da Polícia Civil e da Polícia Militar, porque nós vamos dar prioridade a isso. Na hora que você diminui a atuação das organizações criminosas, porque tudo vai estar centralizado nessas 4 organizações criminosas, aí você faz o crime cair. Você faz o crime contra o patrimônio cair. Aí eu sempre penso no celular, no roubo do celular, mas tem mais coisas. Tudo vai demandar. E aí tem mais coisa, não é só isso, não é só a agência. Você tem como agora colocar uma coisa que não existe ainda, que são câmeras com inteligência artificial, elas vão detectar se aquele padrão é um padrão normal ou é um padrão que vai levar a um cometimento de um crime. Isso já é feito em outros países. A gente pode trazer para cá. A gente vai trazer para cá. Essa é uma situação. Depois nós temos que usar os drones também, que são usados para suplantar esse serviço e identificar e verificar. Realmente se trata de uma conduta criminosa. Aí entram os homens uniformizados, vão preservar a vida deles, mas nós vamos poupar o cidadão de um crime que poderia estar acontecendo. Nós vamos fazer uma coisa que não aconteceu até hoje. Planejar a reestruturação da guarda para o planejamento estratégico de 25 anos, de 2025 até 2050, para que você não possa dar estanques de guarda. Um dia você contrata 500, dando outra gestão mais 1.000, e no final você vai estar fazendo com que a folha ela cresça mais do que o normal, o crescimento vegetativo da folha de pagamento. Então, tudo tem que ser planejado. Não para por aí, você tem que fazer com que as áreas deterioradas elas comecem a ter um lugar de segurança. O que é um lugar de segurança? Aqui está tudo limpo. A probabilidade de você de um bandido cometer um crime aqui é muito baixa, porque tudo está limpinho, tudo tá organizado. Se você andar pelas ruas de Vitória, elas estão pichadas. Então a gente tem que rever isso aí. E por último, é fazer com que... Aí eu estou me aperfeiçoando no modelo de Chapecó, que está tratando bem aquela comunidade que está nas ruas,
né, sem lá e tal, e também os drogados, que já é uma outra situação que Chapecó soube conduzir. Então, eu aperfeiçoei a forma que Chapecó está fazendo e coloquei no nosso plano de governo. Todas essas vertentes que eu falei para vocês faz parte do nosso plano de segurança para Vitória. Candidato, o senhor está falando sobre segurança e a educação é colocada por muitos especialistas como um caminho para livrar os jovens, principalmente da periferia, né, de ingressar no crime. Eu queria saber quais são as propostas do senhor para essa área tão importante, né, para a capital. Eu vou precisar muito da ajuda da PM, sabia? Porque nós temos um programa que é maravilhoso, a gente quer colocar como programa de Estado. Nenhum município fez isso até hoje e a nossa grande oportunidade é agora. Já ouviram falar do Proerd? Proerd, a minha filha até hoje canta as musiquinhas do Proerd. Ela lembra disso lá de Ecoporanga. Nós temos que colocar o Proerd em todas as escolas, desde esse mês, lá atrás mesmo, quando as crianças estão novinhas lá, Fundamental 1, Fundamental 2. Todo ano vai ter Proerd, não para só por aí. Se nós prevenirmos agora as nossas crianças, lá na frente elas não vão se tornar drogadas nem propícias ao crime. Eu acabei não falando de uma outra missão que tinha, outra tarefa que tinha na questão de segurança, quando você lembrou disso, que é... Posso voltar nesse termo de segurança? Que é rapidão. Tem um negócio que é muito importante que eu aprendi fazendo essa pós-graduação de gerenciamento de trânsito, mas eu vi em outros locais funcionando, principalmente em Brasília. Qual é a percepção? Existe um estudo que diz o seguinte: se você, Estado, conseguir colocar na cabeça do cidadão que é importante preservar uma norma e aquilo virar uma cultura naquela região, a tendência dos cidadãos respeitarem todas as outras normas é muito grande. E nós não temos até hoje aqui em Vitória, eu quero implantar isso, já teve, embrionariamente teve, mas não foi assim, paulatinamente. Política de segurança tem que ser contínua, ato contínuo, que é obedecer, olha só que legal, obedecer a faixa de pedestre. Nós hoje não sabemos como atravessar a faixa de pedestre. Tem gente que atravessa de qualquer maneira, tem gente que acha que está em Brasília e levanta a mão, tem um motorista que acha que nunca vai ser pedestre. Nós temos que ter isso, não somente em um determinado período, mas além de ser periódico, tem que envolver toda a comunidade nisso, principalmente quem está nas escolas. Nós temos ali um público fértil, doido para contaminar a cabeça do pai e da mãe com coisas boas. Pai, olha a faixa lá, então a gente tem que levar para dentro do CIMEIs, temos que levar para dentro do Fundamental 1 e Fundamental 2. Acredito que isso aí fecha nosso plano de segurança. Vai ser constante essa questão de você ser obcecado em obedecer a faixa de trânsito. Porque se a gente fizesse essa cultura acontecer em Vitória, a tendência é que todas as outras normas sejam também obedecidas. O senhor poderia concluir a questão dos seus planos para a educação? Assim, nós estamos vivendo um tempo de disrupção. Eu sou do tempo da máquina datilográfica. Eu fiz um curso do Senac, onde eu ganhei o diploma de 180 toques por minuto. Minha filha não sabe o que é uma máquina datilográfica. E acredito que todo mundo aqui é jovem, só tem eu mesmo, então, não tem ninguém para dizer. Eu sou chamado Fluxer. O Fluxer é aquele cara que sobreviveu a todos os crescimentos e novidades de tecnologia. E se nós não tomarmos conta das nossas crianças agora na escola, por incrível que pareça, os Fluxers serão elas. Então, porque as novidades tecnológicas estão avançando rapidamente. A isso nós chamamos de disrupção. O nosso plano de educação é um plano de educação disruptivo, colocando essas crianças para estarem em sintonia com as novidades tecnológicas e, principalmente, fazendo com que elas tenham uma visão desde o CIMEI a alfabetização. Existe uma crença, quase que uma verdade, né, absoluta, de que aquele período onde as crianças estão nos CIMEIs e nas creches nos CIMEIs, não se pode lidar com a alfabetização. Aí você tem uma ruptura quando termina o CIMEI e vai para o Fundamental 1.
É como se você estivesse terminando uma etapa, mas a outra você não saberia o que vai acontecer. E você não pode fazer isso. Se nós conseguirmos fazer, a nossa meta é essa, creches e CIMEIs, você já tratar da alfabetização deles ali, para que eles possam saber ler e escrever, e dotando elas de conhecimento, para que elas se preparem para o Fundamental 1, quando elas estiverem saindo do Fundamental 2, elas estarão preparadas para os avanços tecnológicos que vão acontecer em alta velocidade. Daqui para frente, nós teremos uma geração que não saberá nem qual emprego vai ter, porque a cada momento tantos empregos desaparecem, tantas funções desaparecem. Então, nós vamos dar atenção a isso aí, é uma prioridade nossa, mas principalmente fazendo com que, desde a creche, passando pelos CIMEIs, Fundamental 1 e 2, eles mexam com empreendedorismo. Hoje a gente tem uma dificuldade nisso, porque na minha época, eu estudava para passar em concurso público, eu era um concurseiro, eu passei de uma vez só em 4 concursos públicos. Sou cabo, sargento, oficial, excelsa. Eu era viciado, nós éramos uma geração de passar em concurso público, isso acabou. Então, se a gente não formar uma geração de empreendedores, nós vamos estar fadados ao fracasso. Candidato, me desculpa te interromper, mas é porque é porque a gente tem que respeitar o tempo que demos a todos os demais candidatos. Nós estamos chegando ao final e eu queria que você olhasse para a câmera e dissesse por que votar em Capitão Assunção, prefeito de Vitória. Assunção vai ser seu prefeito para você poder sair de casa e dizer: eu vou voltar em segurança, porque Assunção reduziu a índices satisfatórios a insegurança e a criminalidade. Assunção está dotando os meus filhos com um excelente ensino e está valorizando todos os funcionários da prefeitura que merecem. Agora, nós precisamos fazer com que você compartilhe essa ideia. A Assunção vai planejar Vitória para pelo menos 25 anos. A partir de 2025 até 2050, quem entrar na prefeitura não vai fazer política de governo, vai fazer política de Estado, porque todas as metas estarão estabelecidas ali até o ano de 2050. E não vou deixar para os últimos 6 meses de tentar asfaltar a cidade com dinheiro que poderia ser usado em saúde, em educação e em segurança. Meu número é 22. Muito obrigada, candidato. Obrigada a você que ficou conosco nessa rodada de entrevistas com os candidatos de Cariacica, Serra, Vitória e Vila Velha, que compõem a região metropolitana da Grande Vitória. Todas as entrevistas você pode assistir aqui no canal, também em eshoje.com.br e nas redes sociais com @eshoje. Sempre lembrando, as eleições acontecem no dia 6 de outubro para vereador e prefeito, e onde tiver segundo turno, ela acontecerá no dia 27 de outubro. Eu te agradeço. ES Hoje nas eleições 2024. Ao longo do mês de setembro, de segunda a sexta, você acompanhou entrevistas com os candidatos da Grande Vitória. Iniciamos por Cariacica, passamos por Vila Velha, Serra e Vitória. Todos os candidatos foram convidados, mas no município da Serra, Pablo Muribeca já tinha confirmado a participação e depois emitiu uma nota e desistiu de participar. No município de Vitória, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, que concorre à reeleição, enviou uma nota também por meio da sua assessoria, não conseguindo agendar, tendo conflitos de agendas. Já Eduardo Spadeto não retornou o nosso convite. As nossas entrevistas acontecem para te ajudar a fazer a melhor reflexão. As eleições acontecem no dia 6 de outubro e aonde houver segundo turno acontece no dia 27. Eu, Daniele Coutinho, Eduardo Alencar e Juliana Rodrigues conversamos com todos para tentar te ajudar a fazer a melhor reflexão. ES Hoje nas eleições 2024.